E a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, se reuniu hoje com presidentes dos tribunais regionais eleitorais. O encontro ocorreu a portas fechadas no TSE e teve como objetivo apresentar a carta de recomendação sobre a conduta de juízes eleitorais nas eleições deste ano. O documento trata de regras de comportamento e é visto como base para um futuro código de ética. A proposta de regras foi anunciada na semana passada, durante a abertura dos trabalhos do TSE, e gerou um certo desconforto interno. Integrantes do tribunal informaram que não houve discussão prévia com os demais ministros. Parte dos magistrados concorda com a criação de regras mais rigorosas, mas reclama da falta de debate coletivo sobre o texto. A carta sugere medidas como divulgação de agendas, moderação em falas públicas, proibição de manifestação política e vedação ao recebimento de presentes. Carmen Lúcia sustentou que, como presidente do TSE, fala em nome da instituição e que o documento serve como ponto de partida para discussões. Cauti, na semana passada ela já havia apresentado essas 10 regras, para os juízes eleitorais. A gente lembra que essas regras, o que se diz é que elas seriam ali uma espécie de minuta, de rascunho para esse código de conduta que está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Usaram ali o TSE como um laboratório para testar essas regras, muitas delas bastante óbvias, sobre a conduta dos juízes eleitorais nessa eleição. E um código que Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli deixaram claro que não querem que seja sequer proposto, muito menos discutido ou aprovado. Carmen Lúcia foi lá e demonstrou que isso tudo, esses pontos que a gente viu agora, seja divulgação de agendas, não pode receber presentes, contenção em falas políticas, nada mais é do que simples bom senso, é simples decência. Do que devemos discutir? Que a divulgação de agendas é um favor que o ministro faz para essa população, que, como esse dia, na época de 64, embestizada, uma população que não percebe o que está acontecendo, ou é simplesmente o mínimo sindical? É o mínimo divulgar a sua agenda? É o mínimo não aceitar presentes, especialmente se forem caros, especialmente se vierem de lobistas ou de empresas que têm processos nos tribunais superiores? Ou também não realizar declarações públicas de cunho político eleitoral. É o mínimo que se espera de um juiz. Do que devemos discutir? Esse código deveria ser aprovado imediatamente, não deveria nem ser alvo de discussão, deveria ser um procedimento interno a aprovação e ser aplicado, porque todo e qualquer tribunal do mundo que queira manter o mínimo de decência já tem esse código ou códigos parecidos e até muito mais rígidos funcionando há muito tempo. No Brasil, a decência, muita gente lá em Brasília não sabe nem como se escreve. Mas é isso, o óbvio precisa ser dito, que a grama é verde. Augusto, eu queria só trazer mais uma vez ali as principais regras, que foram elaboradas pela atual presidente do TSE, a Carmen Lúcia. A gente compartilha. Divulgação de agendas e audiências, transparência, publicidade do ato administrativo, moderação em falas e manifestações públicas, proibição de demonstração de preferência política e vedação ao recebimento de presentes. Nessa linha acrescentaria assim, não comparecer só de cueca a uma sessão do Supremo, não usar um par de sapatos de cores diferentes, tem a mesma importância. Diga o seguinte, cumpram a lei, e justifiquem a exigência constitucional da reputação ilibada, ponto final. Haja direito, hajam como juízes. Nós estamos com um problema muito mais grave. Muito mais grave. Isso aí vai resolver a questão dos honorários recordistas recebidos pela mulher do ministro Moraes. Eles estão achando o quê? Eles estão discutindo peanuts. Isso aí é o óbvio. É o óbvio. Isso aí não tem que ser exigido. Agora, o Brasil está exigindo o quê? Por lei? Que você coma com as mãos, não dá. Não dá. Ou eles tratam a coisa seriamente, ou eles vão desmoralizar até a conduta ética. Isso é uma desmoralização, um monte de platitudes, bobagens. Tratem seriamente de cumprir a lei. Tá bom demais.
E assim, e vai muito além, né? Quer dizer, muito além disso, dessas regras. Imagina só, não receber presente, divulgar a sua agenda de audiência. Não, vou chegar hoje, a audiência vai ser a do fulano, aí o fulano não veio. Claro, não veio, ninguém divulgou. Segue em frente. Que presente, né? Que Pode presente. ser um contrato, por exemplo, como feito Pode pelo ser. dono do Banco Master com a mulher do ministro Moraes. Exatamente. E assim, a ética dentro da magistratura, ela está tão além dessas diretrizes básicas, porque ela entra no dia a dia, né? Nas pequenas coisas, que se você não tem isso interiorizado, não vai ser a ministra que vai te ensinar. E menos ainda uma ministra que acabou de chamar todos nós de tiranos. Uma ministra que, nas últimas eleições, nas eleições de 22, censurou um documentário dizendo é só um pouquinho, é só até segunda, é só dessa vez. Então, quer dizer, inclusive essa ministra não tem moral para falar de ética, porque a ética é cumprir a Constituição e a lei. Se você acha que censura de vez em quando... Censura com prazo. Censura com prazo é correto? Como é que ela vai dizer o que é ético ou o que é moral para os outros? Então a gente tem um STF que está totalmente cooptado. Esse código de ética, na verdade, é um código de fumaça. Ele é um código que tenta, né, aplacar ou minorizar o dano que já está feito, o prejuízo que já está experimentado por eles. Eles precisam assumir esse prejuízo. E nem isso eles fazem. Não é código de ética, é assumir, olha, nós realmente passamos do ponto. Essa corte foi demais. Cometeram crimes. Crimes. E eles não feriram a ética. Isso. Eles cometeram crimes. Enquanto não enxergarem isso, não vão resolver problema nenhum. E pior do que não enxergar, Augusto, eles estão, como nós vimos na semana passada, Toffoli e Moraes, dizendo que estão certos em cometê-los. É isso aí. Não, e ainda por cima mentindo descaradamente, dizendo que é falso que o Supremo decidiu que parentes de ministros possam advogar em casos decididos pelo Supremo, quando eles mesmos votaram 7-4, se não me engano, que escritórios onde eles trabalham ou de quais são sócios, parentes de ministros do Supremo, possam advogar em casos onde os ministros decidem. Então, assim, é também uma mentira, uma hipocrisia isso tudo. O Moraes, ele diz que nenhum juiz jamais votou em processo, na linguagem dele, né, assim, que tem relação. Ele quer dizer algum processo em que ou ele ou um parente esteja ligado a uma das partes e tal. Ele disse isso sendo o cara que citou 44 vezes o nome ministro Alexandre de Moraes num único pronunciamento que ele fez sobre aquela história de que iam matar o Alckmin, o Lula e ele próprio. Ele se referiu ao ministro. Ele era vítima e julgador. Você sabe que uma vez eu peguei um juiz que ele fazia isso. Ele chegava no meio da audiência e falava, como eu já decidi na semana passada, como se ele fosse a fonte dele próprio. A jurisprudência. Como eu tenho dito nos últimos meses, pronto, é isso, é o Moraes. É o Moraes.